Colegas, bom dia a todos. Só me digam aí se estão me ouvindo bem. Vou fazer o tour, Alexandre. A hora que a gente terminar, eu faço. Vou só terminar de projetar aqui. Hoje a gente termina as questões relativas à competência e aí a gente tem condições de avançar para o tema que foi estabelecido no programa. O que é importante aqui, colegas, é nós, a essa altura, identificarmos dentro do campo da competência territorial relativa, justamente porque a competência é relativa, justamente porque ela é derrogável, justamente porque é possível que exista alguma margem para que o órgão abstratamente definido na legislação seja alterado para julgar um determinado processo, nós precisamos nos conscientizar dos meios pelos quais existe essa modificação da competência, ou seja, em que medida a competência de foro, a competência territorial, a competência via de regra relativa, ela se modifica. Eu colocaria aí três fenômenos, basicamente, embora vocês vejam aí no slide que seriam 4, mas 2 são fenômenos intimamente correlacionados, de forma que é tranquilo a gente tratar dos dois conjuntamente. Os 2 primeiros fenômenos já não são estranhos a vocês. Vamos lembrar que é perfeitamente possível e é extremamente comum que em contratos as partes estabeleçam, por meio de uma cláusula contratual, qual será o foro perante o qual elas pretendem litigar. Essa escolha feita em um contrato, se uma das partes que celebrou o contrato, que, portanto, pactuou aquela cláusula, ignorar a cláusula e mover a demanda perante um foro distinto daquele que for eleito, a parte que figura no polo passivo do processo tem que apontar esse vício, apontar a incompetência relativa do juízo, e o juiz, constatando que, de fato, o autor moveu demanda perante foro distinto daquele que foi determinado em contrato, que foi pactuado em contrato, ele mandará o processo para o foro eleito. Percebam que, por se tratar de competência territorial, a observância da cláusula de eleição de foro depende necessariamente da arguição do réu. Porque se o réu também não falar nada, aí nós passamos, de certa maneira, para um fenômeno subsequente, que é o fenômeno da prorrogação de competência. Assim como as partes podem pactuar qual o foro perante o qual elas demandarão, elas podem perfeitamente pactuar tacitamente um foro distinto da cláusula de eleição, ou mesmo que não haja cláusula de eleição, elas podem tacitamente pactuar que a demanda será processada perante um foro relativamente incompetente. Então, exemplo aqui, o Bruno e o João Vitor celebram um contrato, o Bruno mora em São Paulo, o João Vitor mora em Brasília, e aí, na última cláusula desse contrato, eles elegem o foro do Rio de Janeiro para dirimir quaisquer disputas entre os dois. O Bruno quer mover uma demanda, ele acha que mover no Rio de Janeiro não compensa, ele move em São Paulo, ignorando a cláusula de eleição de foro. João Vitor, o réu, acha até bom que foi em São Paulo e simplesmente não alega incompetência relativa. Houve a cláusula de eleição de foro, que determinava que a competência para dirimir quaisquer conflitos oriundos desse contrato seria o Rio de Janeiro. Não houve observância dessa cláusula. A inobservância da cláusula não foi apontada pela parte contrária, né, a parte contra a qual houve o descumprimento da cláusula contratual, e ainda assim o juiz não vai reconhecer de ofício. De novo, porque estamos no campo da competência de foro,
que via de regra é uma competência relativa. A competência relativa é derrogável pela vontade das partes, não há atuação oficiosa do juiz. Usando o mesmo exemplo, Bruno mora em Brasília, João Vitor mora em São Paulo, Bruno quer mover a ação contra João Vitor e ele deveria seguir a regra geral, porque é uma ação que envolve direitos pessoais, não existe nenhuma disposição especial no Código de Processo Civil, mas ele prefere mover a ação no Rio de Janeiro. João Vitor diz, bom, achei até legal ser demandado no Rio de Janeiro, que se tiver audiência lá, eu vou para lá, tomo chopp no Jobi do Leblon, e vai ser um negócio legal, vou deixar ficar no Rio de Janeiro. Não vou alegar a incompetência relativa. Ocorre o fenômeno da prorrogação. A eleição ou a prorrogação são acordos, respectivamente, expresso e tácito, que permitem que as partes convencionem, repito, expresso ou tacitamente, em que foro elas vão litigar. A Giovana aqui pergunta, em caso de o juiz confirmar a incompetência do foro em que foi ajuizada a ação, somente o autor poderia ajuizá-la novamente no foro competente ou o réu também, tendo apresentado reconvenção, por exemplo, isto é, tendo algum interesse com a ação? Giovana, perceba o seguinte, é importante a sua pergunta, porque a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Salvo raríssimas exceções, quando o juiz reconhece a sua incompetência, seja ela absoluta, seja relativa, seja a competência por matéria de pessoa, né, ratione persone, ratione matéria, valor ou território, ele não extingue o processo, ele remete o processo para o órgão jurisdicional que ele considera competente. A regra é essa. Há poucas exceções em que, diante da incompetência, o juiz extingue o processo. Ou seja, acho que a sua pergunta, pelo que eu pude inferir, ela leva em consideração essa premissa de que o juiz extinguiria e aí nós ficaríamos com essa dúvida de onde repropor. Não há necessidade de repropositura. Aqui é uma hipótese em que se corrige o vício. A extinção do processo sem resolução de mérito, ela fica como uma hipótese excepcional quando existe um vício que não é mais possível de ser corrigido. A extinção sem resolução de mérito, ou seja, né, sem que o juiz diga quem está certo, quem está errado à luz do direito material, né, aponte o vencedor daquele processo, é fruto de uma crise do processo, é fruto de uma hipótese né, em que o processo se apresenta, né, inaproveitável, que tem algum obstáculo intransponível para que ele prossiga. Foros de estados diferentes, isso também não é problema, Giovana. Então, você tem lá o processo perante a Justiça do Estado de São Paulo, um juiz de São Paulo se reconhece incompetente e diz, não, esse processo deveria ser movido na Justiça de Rio Branco, no Acre. Ele vai mandar o processo para Rio Branco. Com a dificuldade, isso é bem verdade, que cada estado tem, né, pelo menos o CNJ tenta corrigir isso tardiamente, mas quando o processo eletrônico foi implantado, cada estado teve liberdade para definir qual era o seu sistema informatizado. Então, aqui em São Paulo, nós adotamos o sistema SAGE, que é de uma empresa chamada Softplan, que é sediada em Florianópolis. Lá, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina primeiro adotou o SAGE, depois abandonou o SAGE, está migrando para o EPROC. A Justiça Federal de São Paulo usa o PJE, que é a sigla para Pesadelo Judiciário Eletrônico. É um sistema horroroso, é um negócio péssimo de utilizar. E aí o grande problema de você não ter, né, uma conexão entre esses sistemas, ou seja, o ESAGE não dialoga com o EPROC, que não dialoga com o PJE e assim vai. O grande problema disso é que você não tem como pegar os autos eletrônicos
pegar do ESAGE e fazer a entrada dele no EPROC ou no PJE. E aí a prática que se estabeleceu, que é bem estranha, é a Justiça de São Paulo, por exemplo, ela imprime a íntegra dos autos eletrônicos, aí bota uma capinha. Eu vi outro dia uma foto dessa capinha, não sei se é uma prática ou se foi uma coisa que fizeram naquele caso, mas deram o nome lá, processo eletrônico materializado. Eu achei tão bonito, assim, e achei uma coisa tão estúpida ter que gastar o papel para depois chegar lá no outro lugar e esse papel ter que ser todo redigitalizado, com todo o risco de você escanear um documento impresso e esse documento, obviamente, perder em qualidade. Aí você vai digitalizar tudo, você pode eventualmente pular uma página. Enfim, o CNJ errou ao não determinar que todos usassem o mesmo sistema. E o CNJ fez isso tardiamente, passou a determinar que o PJE fosse o sistema, logo a porcaria lazarenta do PJE fosse o sistema a ser adotado. Ou seja, o CNJ passou a dizer, o CNJ tem competência para isso, né, de orientação administrativa dos tribunais, de organização do serviço judiciário, ou seja, o CNJ não se envolve na própria, vamos dizer, na atividade fim do Poder Judiciário, né, que é prolações de decisões, mas sim na atividade meio, e nessa atividade meio eles estabeleceram que quando um tribunal desfizer um contrato que tenha um outro sistema, o SAGE, o EPROC, etc., se for mudar, tem que mudar para o PJE. E o Estado de São Paulo está brigando com isso. O Estado de São Paulo, TJ de São Paulo, Tribunal Bandeirante, ele é muito rebelde em relação ao CNJ. PJE, ou Júpiter, olha, Lucas, vou ser bem sincero para você, graças a Deus ainda, a secretaria dos departamentos maneja o Júpiter, faz lançamento de frequência, faz o lançamento de notas, você manda uma planilhinha para eles e eles fazem, felizmente. Então a gente usa pouco o Júpiter. Mas eu acho que é uma questão de tempo até que os professores percam essa mamata e sejam obrigados a utilizar. Os outros sistemas da USP, eu acho que funcionam bem. Eu uso mais o Janus, que é do pós-graduação, eu uso o Atena, que é em dia de matrícula. Aí, porque é pela quantidade de acessos, né? Aí o sistema fica sobrecarregado. Antes isso do que aquela fila na seção de alunos ali, né? Aquela que sai do segundo andar do prédio anexo e eu já vi a fila chegar até o meio da passarela. Bandejão em dia de estrogonofe. Muito bom. O bandejão na minha época, que era no porão que ficava o bandejão, a qualidade era bem precária, assim. Você ia para o bandejão num dia do estado de necessidade. O bandejão hoje tem um nível melhor. Eu vou lá com vocês, Gustavo. Um dia vocês me convidam para ir no bandejão, eu vou com prazer. Tranquilo, você está aqui? Eleição, prorrogação. Agora vamos falar de conexão e continência. Diferentes processos podem veicular diferentes pretensões que dizem respeito a um mesmo litígio. Nós teríamos, eventualmente, demandas que se complementam. Então, o autor ajuizou uma primeira ação fundada em danos morais e outra fundada em danos materiais, mas os fatos que vão ser tratados ali são mais ou menos similares. Nós temos, eventualmente, uma demanda em que um contratante cobra uma prestação do outro, e uma segunda demanda em que as posições se invertem, em que aquele que era réu no primeiro processo é autor, aquele que era autor no primeiro processo é réu no segundo.
interações entre processos, essas relações entre processos que seriam tratadas nesse campo chamado conexão e continência. Conexão e continência são fenômenos de relações entre demandas. E a conexão e a continência são normalmente tratadas juntas, porque, em realidade, a continência seria uma subespécie de conexão. Só para vocês entenderem a lógica por trás disso. Duas demandas podem ser idênticas. Idênticas significa que elas têm as mesmas partes, o mesmo pedido, a mesma causa de pedir. É uma lógica de identificação de demandas que vem do direito romano clássico, né? A teoria do tri idem, a tríplice identidade. Na sensibilidade jurídica do direito romano clássico, eles já identificavam a ideia de que, para caracterizar uma demanda, você vai olhar um elemento subjetivo, partes, autor, réu, e dois elementos objetivos, o que se pede e com base em que se pede, pedido e causa de pedir. Se eu tiver duas demandas com os três elementos em comum, a relação que se estabelece entre elas é a de litispendência. O segundo processo necessariamente será extinto, sem resolução de mérito, deixando que apenas o primeiro processo prossiga. A ideia fundamental aí é a ideia de evitar o bis in idem, evitar que o Poder Judiciário seja acionado duas vezes para resolver o mesmo conflito, mesmas partes, mesmo pedido, mesma causa de pedir. Interessante aí a sofisticação desse tema, porque a identidade de pedidos não é uma... a identidade de partes não é uma identidade física, mas é uma identidade jurídica. Nós vamos estudar isso no momento oportuno, mas só para não perder a deixa aqui. Então, nós podemos imaginar, né, que um idoso ou uma criança ou um adolescente, eles podem ir a juízo sozinhos, mas como a lei os reconheceu como vulneráveis, e quando se trata de proteger direitos indisponíveis de crianças, adolescentes e idosos, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, prevêem que exista, né, uma possibilidade de substituição processual, ou seja, um fenômeno por meio do qual, a gente vai falar disso daqui a uma semana, que o Ministério Público possa atuar num processo na defesa do direito do idoso, da criança e do adolescente. Se você olhar qual a composição do processo, é Ministério Público versus quem esteja lesando o direito indisponível da criança, do adolescente ou do idoso. É uma hipótese em que o Ministério Público defende em nome próprio, porque a parte do processo é o Ministério Público, defende direito alheio. Na verdade, quem é o destinatário da tutela jurisdicional não é o Ministério Público, é sim o menor ou o idoso, que foi substituído processualmente. Se houver uma demanda movida diretamente pelo menor, representado por seu pai, mãe, tutor, ou pelo idoso diretamente, e, ao mesmo tempo, uma demanda movida pelo Ministério Público como substituto processual, mesmo pedido, mesma causa de pedir, isso não descaracteriza a litispendência, porque o direito tutelado é exatamente o mesmo. A identidade de partes não é uma identidade física, mas é uma identidade do ponto de vista jurídico. Entre a demanda movida pelo próprio menor ou idoso e a demanda movida pelo Ministério Público, aquela que veio depois vai ser extinta, penso eu, essa é a solução correta por litispendência. A mesma coisa no tocante ao pedido e a causa de pedir. É preciso identificar qual é o bem da vida em disputa, qual é a soma de dinheiro, qual é o bem móvel, o imóvel, o corpóreo, o incorpóreo, pelo qual se litiga, qual é a declaração que se pretende na demanda meramente declaratória, qual é a criação, modificação, extinção de situação jurídica numa demanda constitutiva. A identidade, portanto, se dá sob o ponto de vista de qual é a providência jurisdicional postulada, ainda que as partes tenham seguido caminhos do ponto de vista processual, instrumentos de tutela diferentes.
E a mesma coisa falando da causa de pedir. O que importa é o fato da vida, é aquele acontecimento do plano concreto, do plano dos fatos, que ensejou a propositura da ação, e muito menos a qualificação jurídica que foi dada à demanda. Ou seja, na tríplice identidade se identifica, do ponto de vista das partes, uma identidade jurídica, do ponto de vista do pedido, qual é o bem da vida em disputa, do ponto de vista da causa de pedir, qual é o fato da vida que ensejou a propositura da ação. A identidade é vista sob esses três elementos. Essa relação, portanto, mais íntima de tríplice identidade se chama litispendência, e aí a gente nem cogita de nenhum fenômeno aqui atinente à competência. Porém, se a identidade não é absoluta, ela não recai sobre os três elementos, ela recai sobre apenas parcela dos elementos, há uma identidade de partes, ou há uma identidade de pedido, ou há uma identidade de causa de pedir. As demandas que estamos comparando dizem respeito ao mesmo acontecimento no plano concreto, no plano da vida dos litigantes. Quando essa identidade não é total, mas é meramente parcial, é que nós vamos analisá-la sob o terreno da conexidade e da continência. Basicamente, o fenômeno da conexão, ele é definido no Código de Processo Civil, no artigo 55. Então, eu estou hoje no escritório e agora tenho a facilidade da segunda tela. Em casa eu trabalho só no notebook. Artigo 55. Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Informação número 1. Essa definição do que é conexão, ela já foi muito criticada, inclusive durante a tramitação do projeto de lei que veio a se converter no novo CPC. Em dado momento, se propunha a definição de conexão sob bases completamente diferentes. A ideia ali era, haverá conexão toda vez que dois processos possam gerar decisões juridicamente conflitantes. Era uma forma de tentar definir a conexão, e se vocês consultarem o programa da disciplina, vocês vão ver que um dos temas do trabalho do primeiro bimestre é justamente o tema da conexão. E eu dei ali para vocês lerem alguns textos, mas um em particular que eu acho um texto clássico da literatura processual brasileira, um texto de Barbosa Moreira. Ele fala da conexão como pressuposto para cabimento da reconvenção. Em princípio, você poderia até dizer que é um trabalho focado especificamente no tema da reconvenção, mas, na verdade, ele ali está tratando do tema da conexão de uma maneira mais ampla. E ele fala de conexão sob uma perspectiva mais funcional do que propriamente estática. Ele até usa uma expressão que eu não esqueço, que o Barbosa Moreira era um cara extremamente erudito. Ele era um notável poliglota, ele falava perfeitamente inglês, francês, espanhol, italiano, alemão, escrevia em todas essas línguas. Então você vê nos textos que ele publicou, ele tem lá 9 volumes de coletâneas de artigos que ele publicou. Ele publicava com muita frequência no exterior, e ele usa uma expressão que não é possível colocar a conexão em leito de Procusto. E aí ele fez referência a uma figura da mitologia grega, né? Até eu vou ler aqui para vocês. É um impiedoso bandido que possuía uma cama de ferro do seu exato tamanho, e ele se divertia obrigando os viajantes que ele capturava a deitarem-se nessa cama. Se maiores do que a cama, ele cortava as pernas da vítima. Se menores, ele esticava a perna das vítimas até caberem no leito. Essa analogia dele é absolutamente sensacional, porque às vezes a gente cria conceitos, a dogmática cria conceitos,
E muitas vezes você vê o esforço da doutrina de com apego àqueles conceitos, torcer o braço da realidade para fazer a realidade caber naqueles conceitos. E a expressão que ele usou aqui, né, de não se poder dar a questão, né, o conceito de conexão, fazer do conceito de conexão um leito de procusto, é exatamente isso. Não é um conceito fixo e imutável, e aí ele propõe, com o que eu concordo plenamente, que o Instituto da Conexão ele é menos analisado em torno dessa comparação entre as demandas. Vamos ver pedido e causa de pedir, qual é a semelhança, quem são as partes de uma, quem são as partes de outra, né? Ele, inclusive, menciona ali uma obra clássica do direito italiano, de um autor ainda do século XIX, chamado Matteo Pescatore, em que o Pescatore faz o raciocínio comparando as três, e se entre duas demandas for comum apenas as partes, apenas o pedido, apenas a causa de pedir, e se for comum partes e causa de pedir, mas não o pedido, e se for comum partes e pedido, mas não a causa de pedir. Então, ele tenta fazer um quadro aí, numa análise combinatória, vocês prestaram FUVEST e ENEM há menos tempo, né? Análise combinatória de 3 elementos, 2 a 2, aí vocês fazem a conta de quantas são as opções, mas o Barbosa Moreno, no fim, ele diz, olha, a conexão não é um instituto que você vai simplesmente se apegar a essa identidade de elementos. A conexão é um instituto que tem uma perspectiva funcional, finalística. A conexão, ela implicaria a reunião de processos para julgamento conjunto para atingir 2 objetivos fundamentais. Objetivo número 1, economia processual. Se você tem 2 processos em paralelo e eles tratam de questões comuns, pouco importa se há identidade de pedidos, identidade de causas de pedir, vamos analisar sob uma perspectiva, né, do trabalho que vai ser desenvolvido nesses processos. É muito mais fácil que você reúna esses processos para que a prova seja colhida de uma vez só para ambos os processos e que depois você profira uma única sentença. A ideia, portanto, de que você ganharia, né, com uma economia de recursos físicos e econômicos e tempo, tanto das partes quanto do próprio Poder Judiciário, colhendo uma prova só que resolve né, as 2 demandas. Você evita a duplicação do trabalho. Notinha de rodapé. Quando ele escreveu isso, não havia uma consciência tão clara e não havia uma norma como há hoje, que é o Instituto da Prova Emprestada. A prova emprestada eu colhi em um processo, eu pego a prova que foi colhida nesse e uso no outro. Quando ele escreveu isso, ainda na década de 70, os estudos em torno da prova emprestada entre nós ainda eram incipientes e não havia, como foi introduzido no CPC de 2015, uma norma expressa a respeito. A prova emprestada, ela atenua um pouco o problema, porque você não teria a duplicação do trabalho, você teria, eventualmente, a realização da prova em um dos processos e o transporte, né, o traslado dessa prova para o segundo processo. Mas não é em todo caso que você aceitaria a prova emprestada, né? Existe um entendimento de que para que a prova saia de um processo e vá para outro, é necessário que no primeiro processo exista um efetivo contraditório dos sujeitos em face dos quais se apresentará, né, aquela prova. Ou seja, Caio e Tício no primeiro processo e Caio e Mévio no segundo. Não há identidade de partes. Caio e Tício apresentaram aqui perguntas para as testemunhas, perguntas para o perito, eles participaram ativamente da produção da prova, e aí eu vou usar essa prova contra o Mévio no outro processo. O Mévio falou, eu não participei da prova no primeiro processo. Você não poderia usar contra mim uma prova da qual eu não participei. Esse é um entendimento razoavelmente consolidado em torno, né, da prova, do fenômeno da prova emprestada. Mas isso atenuaria o problema. Mas aí vem o segundo elemento, ou seja, o primeiro é economia processual. Vamos
reunir processos conexos com o objetivo de economizar recursos da justiça. A segunda justificativa para a conexão, harmonia decisória. Imaginem que haja uma primeira demanda em que o locador imputa ao locatário o descumprimento de regras do contrato de locação e, portanto, peça que o contrato seja desfeito, imputada a culpa pelo inadimplemento ao locatário. Em outra demanda, o locatário imputa ao locador o descumprimento de obrigações contratuais. Há uma contradição jurídica manifesta entre uma sentença que diga que um contratante é culpado pelo inadimplemento contratual e outra que diz que é o outro contratante que é o responsável pelo inadimplemento contratual. São duas decisões juridicamente conflitantes, antes do que serem apenas decisões logicamente conflitantes. São decisões juridicamente conflitantes porque dizem respeito ao mesmo bem jurídico. Essa diferença, né, essa incongruência, essa desarmonia decisória, ela é inaceitável para o nosso sistema. O nosso sistema, ela tenta evitar que isso ocorra, e uma das formas de evitar que isso ocorra é justamente reunir os processos conexos, fazendo com que exista uma única decisão, evitando que a dispersão decisória gere essa contradição. Mas perceba, eu já respondo a sua pergunta, Marina, o sistema, em primeiro lugar, quando ele identifica esse risco, ele vai se esforçar para fazer com que os processos sejam reunidos. Mas, em primeiro lugar, essa reunião de processos por conexão, ela só ocorrerá quando nós tivermos demandas que estão perante juízos que são todos relativamente competentes. Ou seja, eu não posso reunir para julgamento conjunto demandas que são confiadas a órgãos com competências absolutas diferentes. Por exemplo, eu tenho uma demanda em que eu vou definir quem que é herdeiro de alguém que faleceu. Isso é confiado, ratione materie, à vara de família e sucessões. De outro lado, eu tenho um sujeito que está sendo cobrado, em termos de aluguéis, por dois diferentes herdeiros. Ele não sabe quem é o herdeiro a quem ele vai pagar aquele aluguel, se é um ou se é outro daqueles que estão brigando pela herança. Essa causa que diz respeito a um contrato de locação, isso se dá uma discussão perante um processo na vara cível. Esses processos, embora digam respeito à mesma questão, afinal de contas, de um lado eu estou discutindo a quem eu devo pagar aluguel e de outro eu estou discutindo quem é o herdeiro e que, portanto, tem o direito de cobrar aluguel, você não pode reunir essas causas por conexão. A conexão, nesse caso, não poderá implicar a reunião dos processos para julgamento conjunto. O sistema, portanto, ele permite que a conexão propicie a reunião de processos quando os processos estejam perante órgãos que sejam ambos dotados da mesma competência absoluta, em razão da pessoa, em razão da matéria, em razão do valor. A conexão é um fenômeno que permite a modificação da competência relativa, mas não absoluta. Aí, como é que nós resolvemos os casos em que demandas que claramente são conexas, mas que por critérios de competência eu não posso reunir? O juiz da vara de família não julga causas que não são relativas às relações familiares, e, de outro lado, o juiz da vara cível não julga as questões relativas à vara de família. Uma das formas de evitar que isso aconteça seria a suspensão do processo que diz respeito a uma causa prejudicada em relação ao processo que trata da questão prejudicial. Eu primeiro preciso definir na vara de família quem é o herdeiro, para depois, a partir dessa decisão, solucionar o conflito da vara cível, se saber se o inquilino que pagou para o herdeiro A ou pagou para o herdeiro B
pagou bem ou pagou mal. A suspensão do processo que versa uma questão que depende da solução de outra, o fenômeno retratado ali no artigo 313, inciso 5º, letra A do CPC de 2015, estamos lá diante de uma alternativa à conexão. A conexão implicará a reunião, quando não for possível a reunião, porque são órgãos com competências absolutas distintas, em lugar da reunião, o que eu vou fazer se houver um vínculo de prejudicialidade entre essas demandas, eu julgo primeiro a demanda que versa a questão prejudicial e suspendo o processo que versa a questão dependente. É uma alternativa à conexão, porque quando não for possível reunir os processos, essa é uma saída. Outra saída é deixar que os processos tramitem, e aí aquele que primeiro gerar uma coisa julgada, aí sim essa coisa julgada vai vai produzir e irradiar efeitos para um outro processo, e aí sim, né, o juiz do segundo processo terá que se curvar àquilo que foi decidido soberanamente com cobertura de coisa julgada no primeiro processo. Resumo, conexão é um fenômeno de relação entre demandas, é um fenômeno menos íntimo que a litispendência. A litispendência é perfeita identidade, a conexão é um fenômeno de identidade meramente parcial entre os elementos subjetivos e objetivos das demandas. A conexão, ela pode ser analisada sob uma perspectiva estática, comparando os elementos das demandas, ou ela pode ser analisada sob uma perspectiva dinâmica, funcional, sob uma perspectiva de identificação de economia processual e harmonia decisória. Se esses elementos estiverem presentes, a conexão implicará na reunião de processos para julgamento conjunto. E ao reunir processos, nós vamos determinar uma modificação de competência. Um processo em São Paulo, um processo no Rio. Eu vou pegar o processo do Rio que veio depois e jogo ele para São Paulo para o juiz de São Paulo resolvê-los ambos. E aí a gente depois vai identificar quem que vai julgar diante de processos conexos. Eu falo disso em seguida. Quando os processos estiverem em órgãos jurisdicionais com competências absolutas distintas, a reunião é uma possibilidade que não se põe. A reunião ela é uma forma de modificação de competência relativa, mas ela não é uma forma de reunião, não é uma forma de modificação de competência absoluta. Quando os processos conexos estiverem em órgãos que não têm a mesma competência absoluta, não vamos reuni-los, não vamos burlar as regras de competência absoluta para colocar os processos perante um órgão só. E aí outras alternativas se põem, uma delas é a suspensão por prejudicialidade, ou seja, o processo que versa a questão prejudicial anda, o outro aguarda, artigo 313, 5A. A outra alternativa é, quando não houver prejudicialidade, deixa rolar. E aí o primeiro que terminar poderia gerar uma coisa julgada que implicaria, no final, vira uma corrida de processos, que, aliás, é um pouco que eu, quando falei de competência internacional, na quinta-feira passada, de certa maneira, lá a gente havia um risco de corrida de processos, né? Eu tenho um processo no Brasil e outro igualzinho perante a justiça dos Estados Unidos. Para a justiça brasileira, aquele processo na justiça americana é irrelevante. A justiça brasileira segue o jogo aqui. Agora, se o processo na justiça americana terminar primeiro, o vencedor lá pegar a sentença proferida pelo Tribunal dos Estados Unidos, homologar no STJ, e essa sentença for trazida para o ordenamento interno, para o ordenamento jurídico brasileiro, aí essa coisa julgada produzirá efeitos e impedirá que o processo aqui no Brasil prossiga. Tranquilos? Deixa eu responder as perguntas para depois a gente falar do conceito de continência e falar que o André aqui já muito bem observou o fenômeno lá descrito no artigo 55, parágrafo 3º. Vamos lá.
A Marina pergunta: a quem cabe a identificação da conexão? O órgão, parte que identifica a existência das demandas comuns. Marina, pergunta absolutamente sensacional. Essa identificação ela pode ser feita, primeiro, pelo autor. Então, você move uma demanda contra mim e eu vou mover uma contra você. Eu posso, desde logo, ao identificar antes de propor a ação, que existe uma conexão entre a demanda que eu vou mover e aquela que você moveu contra mim. Eu poderia, identificando isso, antes de propor a minha demanda, eu já proponho a minha, direcionando ao juízo que está com o seu processo, aquele que você iniciou. Então, você moveu uma ação contra mim na 30ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo, eu vou mover uma ação contra você e eu já sei que existe essa que você moveu em primeiro lugar, então eu já direciono a demanda para a 30ª Vara Cível do Foro Central. Esse fenômeno, ao qual a gente vai fazer referência ainda hoje, é o fenômeno da distribuição por dependência. Via de regra, quando você move a demanda perante um órgão judiciário, perante um foro, que tem vários órgãos concorrentemente competentes, então vou mover perante o Foro Central de São Paulo, são 45 varas cíveis. Eu não posso escolher qual das 45. Olha, eu vou lá na 36ª, porque o juiz é meu brother. Eu vou lá na 21ª, porque lá o cartório funciona que nem um reloginho. É um juiz muito bom tecnicamente. Isso não existe. Você ajuiza a demanda perante uma das varas cíveis do Foro Central de São Paulo e há um sorteio eletrônico que, inclusive, pode ser fiscalizado por qualquer pessoa, e esses sorteios nós chamamos aqui, na terminologia do Código, artigos 285, artigos 286, de distribuição livre. Porém, quando eu já tenho um juízo prevento, e nós vamos definir daqui a pouco o conceito de prevenção, mas o juízo prevento que, portanto, atrairia, por exemplo, processos conexos, eu poderia fazer a distribuição por dependência. Eu venho para o juízo da 30ª Vara Cível e digo: juiz da 30ª Vara Cível, você tem outro processo que a Marina moveu contra mim, eu estou movendo esse contra ela, os processos são conexos, está vendo aqui, olha, existe aqui elementos comuns, pedido, causa de pedir, aqui há risco de decisões conflitantes, aqui há a necessidade de economia processual para nós juntarmos os dois processos e colhermos uma prova única. Então, aceite que, havendo conexão, a competência para julgar esse processo seja sua. Essa é a primeira forma. Segunda forma, o autor não percebe isso, então ele move a ação perante uma das 45 varas cíveis e cai lá na 45ª. O réu, ao ser citado, ele constata que existe a conexão entre a ação que foi movida contra ele na 45ª Vara Cível e aquela que ele anteriormente havia movido perante a 30ª Vara Cível. Ele alega em contestação: olha, juiz, tem uma causa conexa lá na 30ª Vara Cível. Pegue essa da 45ª e mande lá para a 30ª, porque o juízo lá está prevento. Ele foi acionado primeiro e é esse critério cronológico que define a prevenção. O juiz da 45ª pode, atendendo ao pedido do réu, mandar. E a terceira possibilidade: o juiz constata ex officio. Ele vê que as partes ali estão brigando, aí o réu alega que já moveu outra ação, não pediu para ser mandado o segundo processo para o juízo perante o qual tramita o primeiro processo, mas o juiz identifica, ele pode ex officio dizer assim: olha, esse processo aqui é conexo a outro, eu vou mandar para lá. E, portanto, esse reconhecimento independeu de pedido do autor na inicial, de pedido do réu na contestação, mas sim de uma atuação ex officio. Não sei se ficou, Marina, me diga aqui pelo chat se ficou alguma dúvida. O André pergunta que a conexão mantém dois processos, mas eles são julgados em conjunto ou transforma-se em um processo apenas? André, na verdade, você mantém a autuação
dos dois processos. Isso, na prática, gera problemas. Então, você tem lá a ação que Heitor moveu contra André, são os autos número 1, 2, 3, 4 de 2020. E aí tem a ação que André moveu contra Heitor, que é o processo 78910 de 2020. Os dois processos são reunidos perante a primeira vara civil do Foro Central de São Paulo. Cada um deles manteria os seus próprios autos, né? Você está se referindo aqui a um processo apenas, mas, na verdade, tecnicamente, é preciso diferenciar o que é o processo como relação jurídica e o que são os autos, aquilo que materializa documentalmente ou físico-eletronicamente né, os atos processuais, são autos separados. E aí o que acontece? O juiz dá uma única sentença e a prática que se estabelece é sempre de se considerar que um desses processos, normalmente o primeiro, normalmente aquele que gerou a prevenção, seria o processo, vamos dizer assim, principal. E, dada a sentença 1, essa sentença que se refere aos dois é copiada no outro. Eu posso lhe dizer que, não raro, isso dá problema. Não raro, eu tive um caso em que o juiz proferiu a sentença em um processo e simplesmente esqueceu do outro que estava conexo. Aí a gente embargou de declaração, né, é um recurso que você pede para que o juiz corrija omissões, aí ele lembrou que tinha o processo conexo e lembrou que tinha que sentenciá-lo também. E aí fez uma emenda meio canhestra, meio mal feita na sentença proferida no primeiro, portanto, ficou uma sentença capenga, ficou uma sentença muito mal feita. Teve um segundo caso em que o juiz julgou os dois processos, mas julgou os dois processos e pôs uma sentença só nos autos do primeiro. E esqueceu de pôr os autos no segundo. As partes apelaram, o primeiro processo sobe para o tribunal e esqueceram do primeiro processo em primeiro grau. Precisou alguém lembrar, ô juiz, veja só, ficou aquele processo em primeiro grau. Isso acontece porque, em realidade, a gente ainda, de certa maneira, faz o processo mesmo eletrônico, seguindo uma lógica de processo de papel. Ou seja, que você tem números de processo, pastinhas, embora não mais físicas, mas eletrônicas, e que você tem uma pastinha que tem inicial, contestação, sentença, outra pastinha que tem inicial, contestação, sentença. O próximo passo do processo eletrônico, penso eu, é um processo eletrônico que não vai seguir mais tanto essa lógica tão cartesiana de você ter essa sequência de atos. Eu sei que a lógica cartesiana de montar autos seguindo uma ordem bonitinha transmite segurança jurídica para as partes, mas é preciso reconhecer que a realidade ela é muito mais complexa do que pura e simplesmente fazer sempre da mesma forma, inicial contestação, pastinhas eletrônicas que reproduziam aquilo que a gente tinha de formas físicas. Eu acho que os sistemas de processo eletrônico, as normas de organização interna do Poder Judiciário poderiam contribuir para que esses problemas não ocorressem, mas esses problemas, lamentavelmente, ocorrem. Aí o André também pergunta sobre o significado da relação da redação do parágrafo 3º do artigo 55. Esse dispositivo, a novidade do CPC de 2015, não havia no CPC de 73, é um dispositivo um tanto enigmático. É um dispositivo que quem, na verdade, foi o grande idealizador dele foi o meu colega de departamento, professor Paulo Henrique dos Santos Lucon, professor associado do Departamento de Direito Processual. Ele escreveu a livre-docência dele, salvo engano, em 2014, um trabalho chamado Relação entre Demandas, e ele, ali, ainda antes do CPC de 2015, propunha a ideia de que você tenha a litispendência, que é essa perfeita identidade, você tem a conexão, mas que você tem, eventualmente, outras relações entre demandas que precisariam ser reconhecidas para além dessas categorias já previamente definidas. E esse dispositivo aqui, se ele for muito bem aplicado, ele poderia, eventualmente, transformar muitas coisas da nossa justiça. É uma coisa que eu estou para escrever. Outro dia eu dei uma palestra sobre isso, e é um tema que me encantou, e essa palestra, por sua vez,
foi fruto de de reflexões que eu tive a partir da leitura de uma dissertação de mestrado que eu arguí na Universidade Federal do Espírito Santo. Basicamente, o nosso sistema pensa da seguinte forma: olha, se você tem uma mesma relação jurídica, então um contrato, locador e locatário, se você tiver uma demanda do locador contra o locatário, outra demanda do locatário contra o locador, você tem que reunir essas demandas, porque é a mesma relação jurídica, e você, se tiver decisões conflitantes, como eu disse, então o locador, a ele foi dada razão no primeiro processo, e para o locatário, a ele foi dada razão no segundo processo. Então, a mesma situação se diz que o locador é culpado e que o locatário é culpado. São decisões não só logicamente incompatíveis, mas como juridicamente incompatíveis. Elas são inconciliáveis. Só que o sistema, embora se esforce para evitar esse tipo de contradição lógico-jurídica, o sistema não tem tanta preocupação assim, pelo menos quando a gente olha a justiça de primeiro grau, com contradições lógicas. Perceba a seguinte situação: eu tenho um funcionário público, então eu, professor do Departamento de Direito Processual, ajuizo uma ação contra a USP, porque eu acho que a USP tem que me pagar um benefício que não me está sendo pago. O meu colega de departamento, já que estamos falando dele, professor Paulo Lucon, entende que ele também tem que ter direito a esse benefício que também não está sendo pago a ele. Eu ajuizo a ação. Se o professor Paulo Lucon, à luz do Código de 73, pedir que esse processo seja direcionado para a mesma vara que recebeu o meu processo, à luz do Código de 73, ia se dizer, não existe conexão, porque existe só um pedido, uma causa de pedir comum, mas Heitor é um funcionário que tem uma relação jurídica com a USP que vai receber um benefício. Paulo Lucon é outro funcionário público que tem outra relação com o poder público, com a Universidade de São Paulo, que vai receber o seu próprio benefício. Não vou aceitar que esses processos sejam conexos. E aí, ao não reunir e ao não confiar esses dois processos ao mesmo juiz, nós criamos o risco de o juiz da primeira vara da Fazenda Pública de São Paulo julgar a meu favor e o juiz da segunda vara da Fazenda Pública julgar contra o professor Paulo Lucon. Ambos somos professores associados, ambos nos sujeitamos ao mesmo regime jurídico e recebemos soluções conflitantes. Em primeiro grau, numa perspectiva de conexão, esses processos não seriam reunidos. A gente joga isso para o segundo grau. No segundo grau, se tiverem muitas ações movidas por funcionários públicos na mesma situação contra a Universidade de São Paulo, aí lá a gente faz um certo esforço para tentar padronizar a decisão a respeito disso. Então a gente poderia instaurar um incidente de resolução de demandas repetitivas, que se sujeita a uma série de requisitos, uma série de todo um procedimento para que você suspenda todas as demandas de todos os funcionários da USP para selecionar um como caso piloto, para esse caso piloto ser decidido, e aí na decisão desse caso piloto você amplia o contraditório, houve a Associação dos Funcionários da USP, houve o sindicato, houve o Ministério Público, e aí se faz uma decisão piloto que vai ser aplicada a todos os demais casos. O nosso sistema, portanto, ele, por não se preocupar tanto historicamente com uma padronização em primeiro grau de jurisdição, o sistema começa a pensar em padronização do segundo grau para cima. Se nós olharmos esse artigo 55, parágrafo 3º, com esse olhar de que ele pode ser uma porta para nós já reunirmos processos que, embora não conexos, possam gerar decisões conflitantes, nós poderíamos pensar que esses processos já começassem a ser reunidos em primeiro grau, porque aí eu já começo a dar soluções uniformes para ele desde o primeiro grau. Eu não preciso esperar haver uma dispersão decisória e o juiz da primeira vara julga procedente, o da segunda julga improcedente, o da terceira julga parcialmente procedente, o da quarta extingue-se em resolução de mérito,
o da quinta julga parcialmente procedente de uma forma diferente, aí a gente vai arrumar isso, a gente deixa o caos se instaurar e a gente vai arrumar isso só em segundo grau ou no tribunal superior. Se a gente pega esse 55, parágrafo 3º, e permite, olha, vamos começar a reunir esses processos todos em primeiro grau, aí a dúvida que se põe é, bom, mas aí você tem alguns problemas. Problema número 1, que você vai sobrecarregar aquele juiz, que todas as ações que dizem respeito a esse fato vão cair na mão dele, isso vai tornar o trabalho dele muito pesado. Mentira, porque você compensaria, se ele está recebendo aqui 100 processos de funcionários da USP, ele deixa de receber 100 processos de outras matérias. É perfeitamente passível de uma compensação. Se ele tem muitos processos que estão vindo por essa matéria repetitiva, ele deixa de receber processos outros que não tratam dessa matéria repetitiva. Você compensaria a distribuição, isso nós já temos no código. Segundo, nós temos no artigo 69, parágrafo 2º, os instrumentos de cooperação jurisdicional interna. Seria perfeitamente possível que os órgãos jurisdicionais, né, se dividissem e que, por exemplo, nas 45 varas cíveis, cada uma das varas cíveis vai pegar um desses casos rumorosos e cheios de gente reclamando. Então, na primeira vara cível, vamos pegar todos os processos repetitivos que digam respeito ao seguro obrigatório, que é uma matéria que se repete muito no Poder Judiciário, né, estadual. Na segunda, nós vamos pegar todos os processos que digam respeito a expurgos inflacionários. Então, são ações movidas contra bancos, naquela época em que os cruzados novos eram bloqueados, aí o banco ele remunerava o correntista com um juro de 50% ao mês, ao passo que a inflação, numa correção de 50% ao mês, ao passo que a correção naquele mês foi de 80%, e o banco ganhou essa diferença. Então, as ações de expurgos inflacionários contra bancos ficam na segunda vara cível. Qual seria o benefício disso? Número 1, racionalização do trabalho, porque os juízes, né, não precisariam os 45 juízes das 45 varas cíveis ficarem todos estudando a mesma matéria. Segundo, padronização decisória. O juiz, ele daria uma decisão uniforme para todos os casos. Terceiro, uma especialização. O juiz ia ficar mais sensível, ele ia se aprofundar no estudo daquilo, coisa que ele, sentenciando aquele processo, junto com vários outros, que não são repetitivos, ele não poderia ter essa profundidade de exame. O juiz teria uma visão mais global da situação e permitiria, portanto, que ele, por exemplo, exortasse o réu desses processos, ou os réus, a uma autocomposição, uma solução negociada. O nosso sistema tem já as ferramentas para isso. Esse artigo 55, parágrafo 3º, permitiria que nós fizéssemos, desde o primeiro grau, esse esforço para reunião e padronização decisória. Mas as outras questões se colocam, bom, mas você vai reunir todos esses processos onde? Perante o juízo que entrou em primeiro lugar? Então, aqui a gente reúne perante a primeira vara cível de Santos todos os processos que digam respeito a seguro obrigatório. O litigante lá de Presidente Prudente, ele vai ter facilidade para litigar em Santos? Será que isso não vai criar um obstáculo do acesso à justiça? É uma equação complicada. Eu, sinceramente, vejo um caminho interessante aí para uma aplicação desse 55, parágrafo 3º. Não é conexo, mas gera decisões não, talvez, juridicamente conflitantes, porque não são soluções inconciliáveis, mas são decisões logicamente conflitantes, porque é profundamente indesejável que dois sujeitos, diante da mesma situação, sujeitos ao mesmo regime jurídico, recebam para os seus reclamos soluções distintas. Vamos dar uma volta grande para já explicar o 55, parágrafo 3º. André, alguma dúvida aí? Me ponha no chat, por favor, se tiver alguma questão. Alice aqui pergunta, entre conexão e processos apensados. Alice, quando eu reconheço a conexão e eu reúno os processos,
do ponto de vista prático, a reunião dos processos faz com que eles sejam apensados. Quando eu tinha processo de papel, o apenso era, eu punha as duas pastinhas juntas. Eu tinha uma pastinha com uma capa com um processo, outra pastinha com uma outra capa com outro processo, e eu passava uma bailarina, que é aquele ferrinho que depois você né, abre assim para segurar as folhas. Esse é o apensamento. Em tese, no processo eletrônico se reproduziu essa mesma lógica. Você, quando abre o SAGE, por exemplo, que é o sistema com o qual eu estou mais habituado, né, TJ de São Paulo, você vê lá o processo e você vê lá os incidentes. Na verdade, são tecnicamente os autos eletrônicos que estão lá pensados. Eu falei de litispendência, falei de conexão, falei do fenômeno do artigo 55, parágrafo 3º, mas não falei ainda da continência. A continência é um meio termo entre litispendência e conexão. A ideia da continência é que eu tenho um processo mais amplo do que outro. Todo o objeto do processo contido está compreendido no objeto do processo continente. Continente contido, daria para falar isso? Continente, acho que essa é a expressão melhor para designar isso. Então, percebam lá que eu tenho um primeiro processo, que é um processo em que eu peço as prestações, eu discuto ali as prestações contratuais como um todo. Eu quero discutir se o contrato é válido ou inválido, se eu tenho que pagar 1 centavo ou não tenho que pagar nada. A ideia, portanto, de um processo amplo que discuta toda a relação contratual. Por outro lado, eu tenho um segundo processo que está preocupado em definir apenas a prestação contratual de janeiro de 2020. E aí o artigo 56, que define a continência, diz: dá-se a continência entre duas ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e causas de pedido, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange da outra. E a solução que o 57 dá para essa situação é, quando houver a ação a continente e o processo maior for anterior, o segundo é extinto. Porque o segundo está abrangido no primeiro e o segundo é desnecessário. Tecnicamente, é uma subextinção por litispendência, porque tudo do primeiro está espelhado no segundo. Agora, se é o contrário, o primeiro é menor e o que veio depois é maior, existiria ali a reunião. Ou seja, a continência é um meio termo entre litispendência e conexão, e a solução a ser dada quando os processos forem continentes, ou seja, um é maior e abrange o menor, é uma solução baseada na ordem em que esses processos foram propostos. Se o processo maior veio primeiro, o segundo é extinto. Se o processo menor veio primeiro, o maior é reunido ao menor. Essa é a definição aí de continência. Tranquilos? Está nos aproximando do final. Agora eu estou não mais falando da competência de foro, onde vamos mover a ação, São Paulo, Rio, Presidente Prudente, Santos, Manaus, mas estamos falando de competência do juízo. Quando nós temos comarcas com vara única, eu ajuizei a demanda perante o foro da cidade de Piraporinha da Serra do Norte. Lá é um juízo de vara única, seja porque é uma comarca com vara única, seja porque é um foro distrital com vara única, aí é necessariamente direcionada àquele juízo, não há opção. O professor Zé Rogério Tucci conta uma história de um advogado do interior, de uma comarca pequena, perto da cidade de onde o professor Zé Rogério vem, que é Mogi Mirim. E aí o advogado brigou com o juiz da vara, mas aquela briga renhida, pública, que eles quase chegaram às vias de fato. E aquele advogado tradicional da cidade, que estava sempre advogando perante aquela única vara da cidade. E aí ele perguntou ao professor Zé Rogério: o que eu faço? Porque agora eu sou advogado da cidade, eu sou um advogado respeitado lá, mas briguei com o juiz e todas as minhas demandas são direcionadas a ele, e ele vai
em razão da nossa briga, retaliar. Opção número 1, alegar a suspeição do juiz. Mas se a suspeição não for bem caracterizada e não for aceita pelo tribunal, a solução que o professor Zé Rogério deu para ele é muda de cidade. Essa foi a dica que o professor Zé Rogério deu para o colega. O Alexander pergunta a diferença entre foro e termo judiciário. Alexander, eu confesso a você que eu nunca ouvi essa expressão termo judiciário. Foro é circunscrição territorial, né, para exercício da jurisdição. Então, quando eu falo em foro de São Paulo, estou me referindo à comarca de São Paulo ou à subseção judiciária da Justiça Federal em São Paulo. Esse é o foro, a competência territorial. Eu não ouvi essa expressão termo judiciário, para ser franco. Se você conseguir identificar para mim em que contexto ela foi usada, eu conseguiria responder. Agora, quando houver, que é o que de mais comum acontece, muitos processos, muitos órgãos dentro do mesmo foro. Então, eu tenho, né, na comarca de Santos, eu tenho lá 10 varas cíveis. No foro central da comarca de São Paulo, eu tenho 45 varas cíveis. Todas elas são igualmente competentes para julgar aquela causa. Portanto, se eu não posso escolher perante qual eu quero julgar, eu usaria, eu dirigiria isso a uma das varas cíveis e haveria ali a distribuição a distribuição livre em uma das 45 varas cíveis. O artigo 285 do Código de Processo Civil fala em distribuição, que é eletrônica, alternada e aleatória, observando-se igualdade. Ou seja, a ideia aqui é de que, primeiro, as partes não escolham, existiria uma distribuição dada ao acaso, à sorte, para se escolher uma dessas 45 varas, que seria alternado, ou seja, o primeiro processo entrou para a primeira vara, o segundo para a segunda vara, o terceiro para a segunda vara, tendo essa aleatoriedade própria do acaso, esse é o objetivo, e igualdade, ou seja, as varas receberão quantidades de processos similares. Hoje, tudo isso é feito eletronicamente, o que garante, de certa maneira, um menor risco de interferência. No passado, reza a lenda que isso era feito com uma distribuição era feita usando bolinhas, tipo de tômbola, que é aquele bingo raiz, um bingo que você tinha umas bolinhas com os números e tal. Isso era feito publicamente. Reza a lenda que tinha uma salinha no Fórum João Mendes, aí perto da faculdade, em que os advogados iam lá, inclusive, ver a hora que efetivamente sorteavam. Aí você colocava todas as bolinhas num saco, pegava, esse processo aqui chegou agora, vamos sortear qual é a vara que vai esse processo. Eu pegava a bolinha e tirava. E reza a lenda, essa história pode ser uma lenda urbana, mas mesmo que seja, é uma história sensacional, que o advogado malandro tinha o esquema ali com o cartorário que fazia o sorteio das bolinhas, ele queria que o processo fosse para a primeira vara. Ele já dizia isso para o serventuário que fazia o sorteio das bolinhas. Aí o que o serventuário fazia? Ele não podia, na caruda ali, ficar escolhendo a bolinha. Ele tinha que dar um jeito da bolinha sair sem que se quebrasse a aparência de lisura. O que ele fazia? Ele deixava a bolinha na geladeira do fórum, aí a bolinha ficava gelada, aí a hora que ele enfiava a mão, ele estava procurando, ele achava a bolinha gelada, ele tirava a bolinha gelada e ia para a vara que o advogado que o contratou, porque provavelmente ele não fazia isso a título gratuito, ele fazia isso mediante paga, aí ia para a vara que o advogado queria. Hoje isso é eletrônico. Mas esse é um problema, né? A gente diz, não, é eletrônico, vai sortear. Será que esse algoritmo não é manipulável? Será que quem entra para acessar esse sistema não consegue deturpar isso? E a verdade é que a gente vê noticiado na imprensa
né, processos administrativos contra-serventuários que manipulam isso. Ele entra e registra que existe uma prevenção, né, de uma determinada vara, de um determinado desembargador, e com isso direciona a distribuição, faz a distribuição por dependência. Como isso tudo é rastreável, porque qualquer acesso ao sistema gera ali um relatório, né, de login e tal, a senha pessoal intransferível, você consegue rastrear, mas o problema é que não enxurrada de milhares de processos, você não conseguiria ter controle absoluto de tudo, você olharia em retrospectiva se alguma coisa desse errado. Uma cidade aqui perto que é termo judiciário de Bagre, vara civil da comarca daqui, que responde por todos os processos de lá. Onde é Bagre, Alexandre? É estado de São Paulo? Porque na lei de organização judiciária aqui a gente não tem essa expressão. Aqui a gente tem, né, a gente tem aqui pode ter uma comarca que ela tem né, na sua área, então a comarca está instalada na cidade X, e lá ela pega os processos de competência da cidade X e da cidade Y que não tem. Por exemplo, até alguns anos atrás, você tinha a comarca de Barueri, aqui no Zona Oeste de São Paulo, e você tinha na comarca de Barueri todos os processos que diziam respeito às pessoas de Barueri e de Santana de Parnaíba. Santana de Parnaíba não tinha nem sequer um foro distrital, quanto mais uma comarca. Depois, eles criaram a comarca de Santana de Parnaíba. Mas eu nunca vi essa expressão sendo usada, de termo judiciário, Pará. Então, aí que está, nas leis de organização judiciária locais, existe uma certa liberdade, pode ser que eles usem uma expressão distinta, o que eu desconheço. O que pode haver isso? É uma comarca que abrange mais de uma cidade, pode ser que seja justamente essa expressão que seja usada. Mas expressões comuns são essas: comarca, foro distrital, foro regional. No Rio, por exemplo, se observa essa terminologia. A distribuição por dependência, colegas, ela decorre, né, de uma prevenção. E aí eu tenho dois tipos de prevenção. A prevenção por conexão ou continência, ou seja, eu já tenho uma causa pendente perante um juízo que né, recebeu o processo primeiro. O nome prevenção não é, por acaso, o prefixo pre, vem antes, é aquele juízo que, segundo né, a definição que se dá, é o juiz para quem foi registrado primeiro o processo. Deixa eu olhar exatamente o artigo em que isso foi, porque havia uma dúvida no Código Velho, essa dúvida artigo 59, é o registro, a distribuição, ou seja, quando o processo entrou e foi atribuído àquele órgão judiciário, é aí que se define a prevenção, artigo 59. Eu tenho a prevenção por conexão e continência, ou seja, um primeiro processo foi ajuizado, está pendente, e aí vem um segundo que vai ser reunido ao primeiro para que ambos tramitem juntos e sejam julgados. Então, existe a prevenção decorrente da conexão e da continência. E, de outro lado, eu tenho uma prevenção que não é decorrente da conexão e da continência. E se a gente está hoje falando, né, da malandragem de advogado, né, daria para fazer uma série do Netflix, né, com histórias de advogados brasileiros nos moldes do Better Call Saul. A única coisa que não daria para fazer é o advogado fazendo propaganda, embora alguns façam. Aqui a gente vai falar também de pilantragens e malandragens feitas por advogado. O artigo 286, inciso 2, e sobretudo inciso 2, nós estamos falando de um antídoto contra a malandragem de advogados. No passado distante, você tinha
uma série de ações repetitivas aos milhares ou milhões, expurgos inflacionários, empréstimo compulsório na compra de combustíveis, aqueles tenebrosos anos 80, né, para quem acha que nos tempos da ditadura tudo ia bem no Brasil, pessoas idiotas que são saudosas desse período e que lembram dos índices de crescimento da economia nos anos 70, 71, 72, 73, realmente o Brasil cresceu em ritmo chinês, 10, 11% ao ano, milagre econômico. Mas não lembra dos horríveis anos 80, a chamada década perdida. O governo fazia as maiores trapalhadas do ponto de vista econômico e fazia as maiores trapalhadas mexendo no bolso do cidadão, e o cidadão ia para a justiça aos milhares ou milhões. Quando eu trabalhava com meu pai, em regime de semi-escravidão, né, trabalho infantil em condição análoga à escravidão, eu ia para o escritório dele nas férias e eu já, sei lá, 14 anos, montava. Quando eu tinha 14 anos, isso era ainda nos anos 80 para 90, eu sou de 77. E eu montei petições iniciais, acho que com 13 eu já fiz isso, eu montei petições iniciais de expurgos inflacionários. Meu pai fez as petições à máquina, olha o tempo que isso faz. Eu peguei o comecinho do computador, tela verde, o MS-DOS, impressora matricial, com aquela ripinha de papel do lado e tal, via carbonada, e eu montava essas petições, a petição já estava pronta, era uma petição genérica que falava parêntese S, autor, parêntese ES, porque a gente não sabia se ia mover ação para um autor ou para mais de um autor. Aí tinha dia que chegavam lá 2 clientes no escritório, tinha um dia que chegavam 7, tinha um dia que chegava 1, mas a gente no dia seguinte tinha marcado outro. E aí, às vezes, a gente dava uma represada ali, pegava 4, 5 caras que nunca tinham se visto na vida e montava um litisconsórcio para esses caras. Montava uma ação, distribuía para 7 pessoas e tal. Essa é outra coisa que né, foi ao longo do tempo demonizada, esses litisconsórcios muito amplos, e por reformas processuais, a gente vai estudar isso no momento oportuno, se estabeleceram meios de limitar isso. Falar assim, não pode ter um processo com 100 autores, vamos fazer 10 processos com 10 cada um, a bem da facilidade de andamento desse processo e tal. E aí a gente fazia isso aí. E aí, meu pai não fazia isso, que fique bem claro, mas tinha advogado que fazia o seguinte, ele movia ação na primeira vara civil e pedia liminar, por exemplo, liminar para desbloqueio dos cruzados novos, bloqueados por conta do desastroso plano Collor. O juiz da primeira vara dava liminar de imediato para desbloquear tudo. Da segunda vara, ele não dava, mas ele dizia, deposite o valor numa conta judicial. O da terceira não dava liminar. O que os advogados faziam? Ele movia ação na primeira vara civil. O juiz não dava liminar, ele desistia, movia de novo. Aí o que os sistemas começaram a fazer? Automaticamente mandar o processo para a mesma vara. Não tinha base legal para isso. Depois se criou essa base legal e se estabeleceu por reformas processuais essa prevenção de um processo que já está extinto, mas todos os processos ulteriores, se o primeiro foi extinto sem resolução de mérito, o segundo iria para aquele mesmo juízo. O que os advogados começaram a fazer? Ele movia a ação de Caio e Caio no polo ativo. E aí caía na vara que ele queria, ele emendava e incluía Tício, Mévio e Semprônio. Quando caía na primeira vara e ele não queria que caísse na primeira, ele tirava extinguia o processo sem resolução de mérito e movia a demanda com o Tício e o Caio como litisconsorte. Aí o sistema começou a cruzar isso e ver que no primeiro processo tinha só Caio, no segundo era Tício e Caio e direcionava. E o sistema começou a fazer isso pegando o número do CPF das partes. Aí o que os advogados faziam? Colocavam o número do CPF errado. Aí o que os tribunais passaram a exigir? Para você entrar com a ação, você tem que apresentar
cópia do CPF da parte. É um jogo de gato e rato. O professor José Joaquim Calmon de Passos, que era titular da Federal da Bahia, falou assim, olha, se a justiça é um cassino que você vai ganhar se você tiver sorte ou se você não tiver, por que eu não posso escolher o meu croupier? Foi a expressão que ele usou nessa época. Mas isso ficou. 286, inciso 2, é o antídoto contra a malandragem, que é uma malandragem, no final, de escolha do juízo. E, portanto, aqui, ó, você entrou com o processo, ele foi extinto sem resolução de méritos, se você entrar de novo, vai para o mesmo juízo, a prevenção se mantém, justamente para evitar esse tipo de picaretagem. E ainda que em litisconsórcio com outros autores ou réus, ou seja, não adianta manipular. Você tem um autor num processo, entrou, extinguiu sem resolução de mérito, se você repropuser, mesmo que em litisconsórcio outros sujeitos, haverá a prevenção para aquele primeiro. Ou seja, distribuição livre, não existe prevenção, distribuição por dependência existe. A prevenção pode se dar porque está pendente um processo, ou por conexão, continência, ou pelo fenômeno do artigo 55, parágrafo 3º, ou porque houve um primeiro processo que foi extinto e, ao ser reproposto, ainda que de forma subjetivamente diferente, nós colocaríamos aquele processo perante o mesmo juízo prevento. Tranquilos? Achei até que a gente ia terminar com competência hoje, mas vocês fizeram perguntas interessantes e o tema é legal, eu me empolguei. Vamos tentar terminar ainda hoje para não ficar para a semana que vem. Ainda no tocante à competência, fala-se de dois princípios. Fala-se do princípio da concentração de competência, ou seja, eu tenho 45 varas cíveis igualmente competentes. A hora que eu distribuir para uma, eu concentrei a competência naquele juízo, de forma que as demandas conexas, as demandas continentes, as demandas que tenham relação com base no artigo 55, parágrafo 3º, seriam direcionadas todas para esse juízo competente. Se extinto o processo e reproposto, haveria, de novo, essa prevenção se manteria. Prevenção por conexão, prevenção por prévia extinção. Esse é um princípio, portanto, fala-se de concentração de competência, porque, em princípio, todas as 45 varas cíveis do Foro Central eram igualmente competentes, e a partir do momento que recebemos uma dessas demandas, isso ficaria exclusivamente fixado naquele juízo. E o segundo princípio a ser tratado é o princípio da perpetuatio jurisdictionis, ou seja, eu defino a competência no momento da propositura da ação. Eu movi a ação perante o Foro de São Paulo, porque o réu mora em São Paulo. Aí lá pelas tantas, o réu mudou para Macapá. Problema do réu. Eu defini a competência no momento em que eu propus a demanda, naquele momento o réu era residente em São Paulo, seguia a regra geral da competência de foro, que é a regra da competência do foro do réu, e, consequentemente, eu não vou deslocar esse processo para o foro de Macapá só porque o réu mudou para lá. Fala-se, então, da perpetuatio jurisdictionis. Há exceções quanto a isso em razão da pessoa, a matéria ou valor. Quando você desdobra a competência, então, posso dar um exemplo a vocês, quando foi criada a comarca de Santana de Parnaíba, aqui, Grande São Paulo. Houve a escolha por pegar os processos que estavam em Barueri e transferir para lá, mas não por uma mudança imposta pela situação das partes, mas uma mudança imposta pela distribuição de competência, a racionalização do trabalho do judiciário. Para situações como essa, não haveria propriamente aplicação do princípio da perpetuatio jurisdictionis, ou seja, é muito mais com relação às pessoas que não poderão mudar o seu status e reclamar com isso que seja mudada a competência, sobretudo do ponto de vista do domicílio, por exemplo, mas no campo da organização do próprio judiciário é perfeitamente possível que processos sejam mudados de órgãos jurisdicionais se houver criação ou modificação das competências. Então, é comum no interior, quando a comarca vai crescendo um pouco, eu só tenho vara civil, eu vou lá e crio uma vara de fazenda pública. Essa vara de fazenda pública poderia ser criada limpinha e só receber processos novos. Mas, a bem da organização
do Poder Judiciário, é perfeitamente possível que se determine que os processos que estavam pendentes perante a vara civil sejam transferidos. Ou seja, vamos pensar no princípio da perpetuatio jurisdictionis como algo que protege as partes e o judiciário de mudanças ocorridas no plano das partes, mas isso não impediria que o Poder Judiciário se reorganizasse, se reestruturasse. Isso aconteceu no TJ quando foram criadas as câmaras especializadas em direito empresarial, quando foram criadas as câmaras especializadas em direito ambiental, né? A ideia de especialização traz benefícios para todos, para o jurisdicionado, para as partes, e isso não estaria impedido pelo princípio da perpetuatio jurisdictionis. E aí o controle da competência, colegas, e a gente já vai se aproximando do fim, nós precisamos lembrar a distinção entre competência absoluta e relativa. Absoluta ex officio a qualquer tempo, relativa apenas por alegação do réu, em prazo preclusivo. E se o juiz reconhece a competência, seja absoluta, seja relativa, se ele reconhece ou ex officio, ou se ele reconhece por provocação, isso não importa, o resultado é sempre o mesmo. Ele pegará o processo e remeterá o processo ao órgão que ele, juiz, que se declarou incompetente, ele entende quem é o competente. Essa é a regra. E aí eu preciso explicar duas questões quanto a isso. Três questões quanto a isso, na verdade. A primeira, o artigo 64, parágrafo 4º, que é novidade no nosso código, embora fosse uma construção jurisprudencial, ele diz, olha, enquanto o processo está em trânsito, as decisões proferidas pelo juízo que se reconheceu incompetente permanecem produzindo efeitos. Porque o grave problema era, o processo está em São Paulo, eu vou mandar para Manaus, e aí o juiz se declarou incompetente, então se ele é incompetente, nenhum ato decisório dele é válido. E, portanto, você, enquanto está saindo do processo de São Paulo e chegando a Manaus, vira uma terra de ninguém. Não, o artigo 64, parágrafo 4º, deixa claro que enquanto vocês não mandou o processo, chegou no outro juízo, todas as decisões do primeiro continuam produzindo efeitos. A hora que bater no segundo, o segundo decide se ele ratifica o que foi decidido pelo primeiro ou se ele muda, revoga, modifica, caça, enfim, altera aquilo que o primeiro juiz fez. Esse instituto, inspirado em experiências estrangeiras, foi denominado aqui entre nós do Instituto da Translatio Iudice, artigo 64, parágrafo 4º, uma novidade do Código. Segunda questão a ser tratada é, excepcionalmente, o processo movido perante órgão incompetente vai ser extinto sem resolução de mérito e não enviado para o órgão competente. O exemplo disso é o processo que eu movi no Juizado Especial Cível, Lei 9.099 de 95. Esse processo movido no Juizado Especial Cível, ele tem uma série de formalidades diferentes do processo movido numa vara comum. Eu, no Juizado Especial Cível, não preciso de advogado até 20 salários mínimos. Eu posso fazer a petição inicial oralmente. Eu chego lá no fórum, no umbigo no balcão e conto a minha história e o serventuário põe no papel. O sistema entendeu que quando se reconhecesse a incompetência do Juizado Especial Cível, não daria para distribuir esse processo para a vara comum e, portanto, nesse caso, excepcionalmente, o processo é extinto. Mas, via de regra, não é assim que acontece. Agora, eu, juiz da primeira vara cível, entendo que o processo deva ser remetido para a segunda vara cível. Ou eu, do juiz de São Paulo, entendo que o processo tem que ser remetido para o Rio. Ou eu, o juiz da primeira vara cível da Justiça do Estado de São Paulo, entendo que o processo deva ser mandado para a Justiça Federal. Eu vou lá e mando. O juiz que recebe o processo é obrigado a concordar comigo? E a resposta é não. Cada juiz é juiz da sua própria competência. Eu, da primeira vara cível, entendo que eu não sou competente, mando para a segunda, porque eu acho que ele está prevendo. Ele pode concordar comigo e falar, beleza, eu fico com o processo, ou ele pode não concordar comigo. E se ele não concordar, ele suscitará um incidente chamado conflito de competência. O que é o conflito de competência? É justamente quando estamos em dúvida entre qual órgão é competente para julgar uma causa. No mais das vezes, esse conflito é o chamado conflito negativo de competência.
o processo foi jogado para um juiz, o outro devolve, ninguém quer uma batata quente, ninguém quer ficar com aquela porcaria, e aí eu suscito conflito negativo. Normalmente é o próprio juiz que faz isso, e aí você tem que determinar a regra de competência. Quem é que vai julgar o conflito de competência? Se é um conflito entre juízes que pertencem ao mesmo tribunal, ou seja, o juiz da primeira vara civil da Justiça Estadual de São Paulo, com o juiz da quinta vara civil, também da Justiça Estadual de Campinas. Aí é o TJ de São Paulo que resolve, roupa suja se lava em casa, o juiz de São Paulo e o juiz de Campinas, os dois são da Justiça do Estado de São Paulo, é o TJ que resolve. Porém, se o juiz de São Paulo mandar para a Justiça do Trabalho, o juiz do Estado de São Paulo mandar para a Justiça do Trabalho e a Justiça do Trabalho não aceitar, quem vai julgar esse conflito de competência é o Superior Tribunal de Justiça. Se vocês olharem nas causas de competência originária do STJ, está lá todos os conflitos de competência entre juízes de estados diferentes, São Paulo, Rio, entre juízes de justiças diferentes, justiça estadual e federal, justiça estadual e justiça do trabalho, tudo isso vai parar no STJ. O STF, por sua vez, julga os conflitos de competência entre os tribunais superiores, entre STJ e TST, por exemplo. E nós teríamos o conflito positivo, esse é mais raro. Eu tenho um juiz o processo da primeira vara civil, o juiz está prevento, e tem o juiz da segunda vara civil. Eu falo para o juiz da segunda, ó, você tem que mandar para a primeira. Juiz da primeira, você pede para o juiz da segunda te mandar o processo. Os dois falam, não vou mandar, eu fico com o meu, ele fica com o dele. Se os processos têm que ser reunidos e os juízes estão se recusando a reconhecer que os dois processos deveriam ficar em um deles, aí se estabelece o conflito positivo de competência, com os mesmos problemas. Se são juízes do mesmo tribunal, é o tribunal que resolve. Se são juízes de estados diferentes ou de justiças diferentes, vai parar no STJ. Se são magistrados de tribunais superiores diferentes, é o STF que resolve. O Arthur pergunta, qual outra causa de prevenção além da conexão e continência? Arthur, 286, inciso 2. É a prevenção decorrente de uma prévia extinção no processo sem resolução de mérito. Eu contei a história da malandragem do advogado que propunha ação novamente para tentar escolher a vara, essa é a verdade. O sistema blindou, impossibilitou isso por essa via. Explicar o conflito positivo de competência de novo. Sim, o conflito negativo é um juiz se reconhece incompetente, manda para o outro também se reconhece incompetente, se suscita para dizer, eu não quero, ele não quer, diga quem é que tem que ficar com esse processo, esse é o conflito negativo. Aí o tribunal diz, olha, o primeiro que mandou o processo está certo, o segundo que recusou está errado, ou vice-versa. O segundo que recusou o processo está errado, o primeiro que mandou o processo está certo, o contrário. Vocês entenderam? Ninguém quer. O conflito positivo é, eu tenho dois processos pendentes que deveriam ser reunidos, eu apontei isso para os juízes que estão com esses processos separados, que eles deveriam reunir e eles se recusaram a reunir. Então, os dois estão, cada um com o seu, e isso é um conflito positivo, porque os dois querem os processos e o processo não poderia ficar, os processos não poderiam ficar separados. Então, peço conflito positivo. Um exemplo que eu dei foi, tinham 4 causas conexas, 3 numa vara e uma quarta na outra. Eu pedi a reunião, o juiz da vara que tinha um só falou, não vou mandar para lá. Eu pedi para o juiz dessa aqui, pedi o processo, ele falou, não acho que esses processos tenham que ficar reunidos. Eu suscitei o conflito positivo e disse, esses 4 processos têm que estar juntos. Para o conflito negativo acontecer, os juízes têm que discordar, afirmando que o outro é competente entre os dois. É possível acontecer um conflito quando o juiz que recebeu julgar que um terceiro é competente. Eu acho que, em tese, até é possível, viu? Quem fez a pergunta? A Vitória. Eu acho até possível, viu, Vitória? Pelo seguinte,
o juiz da Justiça do Trabalho manda para a Justiça Estadual. A Justiça Estadual fala, não sou eu. E manda para o STJ. O STJ pode falar, olha, nesse caso não é nem a Justiça do Trabalho, nem a Justiça Estadual, é a Justiça Federal. Eu não sei se há precedente nesse sentido, mas em tese eu acho que é possível, sim. Eu não veria problema de que seja reconhecido um terceiro competente, porque quando a gente vê o conflito de competência, a gente vê uma briga entre o suscitante e o suscitado. O juiz que recebeu o processo e mandou lá para cima é aquele que tinha recusado da primeira vez. Mas daria para pensar no julgamento para um terceiro. E aí veio o STJ e diz, é da Justiça Federal, não dá para o juiz da Justiça Federal, aí ele está hierarquicamente impedido de dizer, não vou aceitar. Já vem uma ordem de cima para baixo, já existe uma determinação do órgão, né, mesmo que ele não tenha participado, aspas, do contraditório, vamos dizer assim, do conflito de competência, mas eu acho que ele deveria receber. Bela pergunta, não vi se já tem precedente nesse sentido. Imagino eu que seja, assim, algo possível. Alguma outra questão, colegas? Então, semana que vem a gente começa tema novo mesmo, mas hoje eu já acabei tratando de um dos temas de trabalho, que é o tema da conexão. Acho um tema lindíssimo. Eu indiquei 3 livros para vocês aí, o livro do Paulo Lucon, o livro do Bruno Silveira e o livro do Barbosa Moreira. Os 3 livros na íntegra estão no Moodle, mas os colegas me pediram se a gente faria né, indicação de páginas. O livro do Bruno Silveira não tem como fazer, precisa ser o trabalho todo. Mas o livro do Barbosa Moreira e o livro do Paulo Lucon, sim, aí daria para fazer uma indicação de páginas. O Gustavo, que é me orientando, salvo engano, tinha ficado de fazer isso. Eu não sei se já foi para o Moodle, Gustavo, se você puder nos dar isso. O Arthur pergunta, o procedimento de resolução do conflito de competência além do STJ e do STF. O procedimento é igual. Conflito negativo ou positivo. Procedimento. Agora, o que se altera é a competência. Juízes pertencentes ao mesmo tribunal, ou seja, o juiz da primeira vara civil da Justiça do Estado de São Paulo, o juiz da quinta vara civil da Justiça do Estado de São Paulo, em Campinas, quem resolve o conflito de competência entre eles é o TJ de São Paulo, que ambos estão hierarquicamente subordinados ao TJ. Outra coisa é o juiz da primeira vara civil do Estado de São Paulo e o juiz da primeira vara do trabalho, né, da subseção de São Paulo. Aí é o STJ que resolve. E se a briga é entre tribunais superiores, é o STF. Ou seja, só existem 3 possibilidades para a competência do conflito de competência. Ou é o próprio tribunal, se os próprios integrantes dele, subordinados hierarquicamente a ele, estão presentes, ou se é entre justiças diferentes, estados diferentes, ou justiças, ramos da justiça diferentes, é o STJ, e se for entre tribunais superiores diferentes, é o STF. É isso. Tranquilos? Obrigado você, viu, Raul? Valeu. Gustavo, meu orientando, vai colocar lá no Moodle a indicação das páginas dos livros do tema conexão ali, para direcionar um pouco mais o estudo, né? Porque tem coisa ali que realmente não seria tão necessária assim. Legal? Eu estou usando o mesmo link para a disciplina de recursos em espécie do 4º ano, então, estou vendo aqui que ficou bem escuro, né? Eu estou com a janela aqui fechada. Eu uso esse mesmo link, então, colegas, fiquem à vontade, eu vou continuar conectado, mas sem a câmera aqui, esperando os alunos da próxima disciplina entrarem, tá bom? Obrigado aí pela atenção de vocês. Até a quarta que vem.